Vença o mal pela raiz. Olá, pessoal, vamos ao provérbio do dia? Provérbio de número 15, vamos ler o verso 11. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Agora, o verso de número 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Então, a raiz aqui que a gente deve atacar e que a gente deve vencer seria nos pensamentos. É claro que, dependendo da tradução bíblica, o verso 11, ao invés de estar escrito pensamentos, pode estar falando que Deus conhece o coração dos homens, né? E diz ali que Deus, ele sabe o que acontece até no mundo dos mortos. Em outra versão bíblica está escrito inferno. Então, se até o inferno está diante de Deus, está aberto diante dele, que dirá o coração e o pensamento dos homens? Então, o texto nos dá essa clareza de que Deus sabe de tudo, está falando da onisciência de Deus saber tudo, não tem como a gente esconder nada de Deus. E isso deve soar para nós não apenas como uma ameaça, mas também deve fazer com que a gente reflita e a gente comece a se policiar mais, porque toda a ação que nós temos, tudo parte de um pensamento. E se a gente consegue vencer o mal já no campo dos pensamentos, muitos males serão evitados, muitos males não acontecerão porque a gente já freou no pensamento e a gente não permitiu que aquilo se transformasse em uma ação. Lutero, ele usou a ilustração de que o pensamento ruim é como se fosse um passarinho. Pode ser que eu não consiga evitar que um pássaro ele sobrevoe a minha cabeça, mas eu consigo evitar que ele faça ninho na minha cabeça. Ou seja, pode ser que eu não consiga evitar que qualquer pensamento ruim passe pela minha cabeça, mas eu posso evitar que ele permaneça. Ele permaneça e que ele seja alimentado até o ponto de se transformar numa ação. Então, é nesse sentido que a gente deve vigiar e se policiar. Se nós estamos tendo alguns pensamentos ruins por um momento, na hora a gente já deve orar a Deus, deve repreender aqueles pensamentos ruins, arremeter a nossa mente para outros pensamentos, pensar em outra coisa, ler algum livro, porque a gente não consegue ficar sem pensar em nada. Então a gente deve substituir aquele pensamento. Por quê? Porque pensamentos, eles se transformam em vontades que se transformam em ações. Então, se a gente vencer esse mal pela raiz, que é atacando direto o pensamento, então a gente consegue frear muitas coisas na nossa vida. É por isso que a palavra do Senhor fala, em Efésios capítulo 6, da gente colocar sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, a Bíblia nos ensina a gente já vencer o mal nos pensamentos. Alguns de vocês podem, quem sabe, ficar um pouco surpresos ou impressionados por eu citar esse verso de Filipenses 4 de cor, mas esse trecho, né, foi um dos primeiros que eu decorei, porque eu lembro que lá no começo da minha conversão eu batalhei direto contra algumas vontades e alguns pensamentos ruins, e quando eu li esse texto na Bíblia Sagrada eu procurei decorá-lo, e cada vez que um pensamento ruim vinha, eu recitava esses textos de cor. Muitos textos bíblicos eu recitava de cor para vencer a mim mesmo. Assim como Jesus usava a palavra para vencer o diabo naqueles 40 dias de tentação no deserto, assim também muito eu utilizei e utilizo a palavra de Deus para vencer tentações. Então, às vezes, as tentações vêm, eu digo, para mim mesmo, um texto que está em 1 Coríntios, dizendo que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus e não vos deixará tentar além do que podeis. Antes, com a tentação, Deus dará também o escape para que a possais suportar. Então, eu vou suportar essa tentação. E recito aquele trecho também falando dos pensamentos ali. Então, use a palavra de Deus, pense biblicamente, porque a Bíblia fala em Romanos 12 de nós renovarmos a nossa mente. E o que ela está dizendo com isso? Que a gente deve pensar como o Senhor Jesus pensa. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios que nós podemos ter a mente de Cristo. Então não devemos ter uma mente carnal que pensa somente nas vontades ruins, mas uma mente renovada que pensa como Jesus pensa, que se importa e que deseja as coisas que Jesus deseja, que ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Então vença o mal pela raiz, vença os seus pensamentos. Essa era a mensagem de hoje, então curta esse vídeo, compartilha com alguém, se inscreve aí no canal. Peço que você ative o sino de notificações também. Peço que você deixe o seu comentário para o YouTube jogar esse vídeo para mais pessoas que ainda nem nos conhecem, para que possam estar recebendo do nosso conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo o link do nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos para você vir estudar conosco e ampliar os seus conhecimentos. 112 aulas de Bíblia profunda, mas com uma linguagem simples e acessível para que todos compreendam. Vai alavancar a sua fé. Então vem estudar conosco. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até amanhã.